Olá, caminhante! Tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 10 ao dia 16 de fevereiro. E nessa semana a gente vai ter toda uma semana que leva a uma lua minguante no sábado. Então a gente passa toda a semana com essa diminuição da luz, né? A gente teve a lua cheia na semana passada e agora a gente começa a se recolher e a olhar para dentro. E essa lua minguante vai ser bem poderosa porque ela vai ser no signo de Escorpião. Então, se existe uma lua que é perfeita para essa depuração, para esses processos internos de limpeza da alma mesmo, de tudo aquilo que nos atrapalha, né, que traz à tona todo o nosso lado difícil de lidar às vezes, é Escorpião, que é o signo que fala da cura e da transformação das nossas feridas internas. Então essa semana pode ser que questões apareçam, ressurjam, tudo que tiver mal resolvido, né, volte para que a gente possa resolver. É interessante a gente parar e observar que nada que acontece na nossa vida é por acaso. Então a gente não está passando por uma dificuldade ou por alguma questão porque simplesmente tem que ser ou porque a gente merece sofrer, né? E a gente tem que aceitar aquilo. Aquilo está trazendo para a gente um aspecto nosso que a gente precisa olhar, que a gente precisa integrar dentro da gente, que a gente precisa de alguma forma curar. Mas aqui eu vejo a cura não como algo no sentido de consertar algo doente ou algo ruim, né, ou algo que não deve estar lá, mas simplesmente da gente aceitar as coisas como são e soltar aquele sofrimento. Então a cura ela vem muito quando a gente deixa, né, quando a gente para de bloquear. Imagina um fluxo, né, algo que está sempre fluindo, fluindo, fluindo. Assim é a vida, ela está sempre emanando fluxo de amor e bem-estar para a gente. Mas quando a gente, por algum motivo, alguma concepção errada das coisas, das situações, enfim, né, das questões que a gente vive, a gente bloqueia aquele fluxo, aí sim a gente vê algo como doente ou desafiador ou que tem algum bloqueio ali, justamente bloqueia esse fluxo de fluir. Então a gente vai ter que aceitar em algum momento que aquilo simplesmente aconteceu e teve um aprendizado, então entendi porque aconteceu. E aí você libera aquilo que estava bloqueando e o fluxo volta, né, a passar por você, pela sua vida, pelo seu campo, pelo seu corpo. Então é um processo que para cada pessoa é diferente, não existe uma regra, não existe uma lei, não existe um remédio, nem uma receita única, né? Então cada um vai descobrindo o seu jeito certo, a sua receita, o seu caminhar, o ritmo das coisas, vai depender muito de pessoa para pessoa. Mas essa semana é uma semana da gente perceber esses bloqueios e da gente alinhar, né? Tudo isso para que o fluxo volte, né, a passar pela nossa vida, pelo nosso corpo, pelo nosso campo da melhor forma. E quanto mais as coisas fluem, mais a gente atrai prosperidade, abundância, coisas boas na nossa vida, porque esse fluxo é extremamente positivo, bondoso, amoroso e muito inspirado. Então traz muita inspiração pra gente também, novas ideias. Então fiquem atentos, né, nessa semana, porque pode ser que tudo que aconteça vai estar sendo, né, para o nosso bem, vai estar mostrando pra gente onde estão esses bloqueios. Não é para você sofrer, não é para você se sentir mal de maneira nenhuma. Aprender a ver as situações dessa forma ajuda bastante a gente a encarar a vida de uma nova maneira, sair da posição de espectador das coisas, né, de mero passivo ali, né, que está recebendo tudo, e começar a entender que nós temos um papel ativo muito grande, muito bonito na nossa vida também. Na segunda, a gente começa a semana com a lua em Virgem e ela vai trazer pra gente todo esse nosso lado prático à tona. Então pode ser uma segunda bem típica, né? Com muitas coisas para resolver, muitas pendências e que tá pedindo pra gente uma certa organização e disciplina para fazer aquilo, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com o lado sombra de Virgem, que é a autocobrança e a autocrítica. Então a gente pode estar muito com essa mania de perfeição e pode acabar exigindo
demais dos outros e da gente mesmo. Então o outro também pode vir com esse olhar de exigência pra gente, mas caso aconteça de uma terceira pessoa, né, uma segunda ou uma terceira pessoa trazer isso para você, é porque dentro de você talvez exista um pouco dessa energia que está ressoando com aquela pessoa, tá? Então é só tomar mais cuidado com isso. Mas é um dia ótimo para resolver pendências, para fazer tudo de ordem prática, né? Realmente tudo que for relacionado às coisas do dia a dia para resolver. Só que essa lua em Virgem, ela vai ativar Mercúrio, que é o regente, né, desse signo, que está lá em Peixes, que é justamente o signo oposto, que traz essa sensibilidade, essa conexão espiritual, esse lado mais metafísico. Então, enquanto Virgem é mais da ordem prática, Peixes é mais da ordem espiritual, emocional também. Então, pode pedir pra gente intercalar esses dois aspectos. Então, tá, vamos focar na parte prática, mas sem esquecer que a vida é feita de muitas outras áreas, né? Não só o mundo físico, não só as questões práticas, materiais, racionais, mas também todo um lado ali subjetivo que nos rodeia. Então, a gente também vai entrar num período de Mercúrio retrógrado a partir de domingo, né? No signo de Peixes mesmo. Então, vai ser um momento sim da gente revisar muita coisa, refletir muito e se reconectar com a nossa intuição. Então, essa lua, ela traz sim um certo afastamento da intuição, que é mais emocional, e aproxima mais do mental, né, por ser regida por Mercúrio principalmente. Então vai ser o momento de alinhar os dois ali, entender que eles trabalham melhor juntos e não quando eles se separam e acabam se opondo de alguma forma. A gente tem que entender que é tudo uma coisa só, são vários aspectos de uma mesma coisa, que somos nós. Então é um dia para tentar equilibrar um pouco desses dois lados, para não cair muito nessa questão só virginiana e ficar na parte prática e se cobrando demais e pensando só em eficiência, em produtividade, esquecendo desse outro lado, né? Que a gente tem também outras necessidades além disso. Na terça, a lua vai entrar em Libra só às 8h30 da noite, então a gente ainda tem o dia todo dessa energia virginiana aí, né, que vai estar bem forte, principalmente porque é o horário mais que a gente está mais ativo, né, e aí só à noite, quando a gente já estiver em casa, já estiver diminuindo o ritmo, é que a lua vai entrar em Libra e vai trazer pra gente esse olhar mais profundo para os nossos relacionamentos. E aqui, relacionamento é qualquer atividade que eu tenha fora de mim, então a partir do momento que eu saio de dentro e eu vou pro mundo, né? Eu vou encontrar alguém ali, ter uma troca, eu vou olhar para esse signo de Libra. Então, os nossos relacionamentos podem estar muito em destaque, né? As questões acontecem. Então, essa lua vai ativar Vênus, que tá lá em Áries. Então, a energia pode estar um pouco bélica, né? A energia pode estar um pouco insegura, né? A gente pode estar se sentindo um pouco inseguro nos relacionamentos. E se isso acontecer, mais uma vez, tá espelhando uma insegurança sua. A gente sempre tem que entender os nossos relacionamentos como esses grandes espelhos que a gente tem daquilo que se passa dentro da gente, que a gente às vezes não consegue acessar ou ver com tanta clareza e o outro vem para mostrar aquilo. Então o outro, ele vai ser sempre um mestre pra gente, ele vai ser sempre um guia apontando aquilo que eu não consigo ver, por mais desafiador que seja, né? Então a gente deve sentir uma certa gratidão, né, pelas pessoas com quem a gente convive, por mais desafiador que seja conviver com elas. Porque se é difícil, é porque a gente também tem esse lado, né? E às vezes é difícil de admitir, de assumir que nós temos a nossa parcela também nisso tudo. São duas energias que casam de alguma forma, né? Que se acoplam ali, né? Se eu tenho alguém que se sente vítima, eu vou atrair alguém que vai ter a energia do algoz, porque eu preciso dela para me sentir mais vítima, para continuar me sentindo vítima. Então, a pessoa que se sente vítima, ela precisa do outro fazê-la de vítima, né? Para ela dizer, tá vendo como eu sou vítima? E isso tudo é um processo muito inconsciente, tá? Mas a partir do momento que a gente começa a perceber, né, o padrão, começa a perceber as repetições, pode ajudar bastante a gente a tomar uma atitude, tomar uma decisão que seja, né? Mesmo que a gente ainda não saiba como ele vai aparecendo conforme a gente caminha. Então, caminha que o caminho se mostra, o caminho se abre. E ter essa confiança é bem importante. Outra questão que essa lua pode trazer, né, com essa
essa Vênus em Áries aí, é da gente tomar mais atitude em relação ao outro, porque muitas vezes, né, a Lua em Libra, ela traz essa questão da gente querer agradar muito o outro a todo custo, pra gente se sentir amado, aceito, reconhecido. Então, o meu emocional, que é a Lua, ele tá muito baseado no que o outro sente, no que o outro traz para mim, no que o outro me reforça ali, né, de acordo com aquilo que eu faço para agradá-lo, para tentar suprir alguma coisa ali. E essa Vênus em Áries, ela tá trazendo pra gente uma certa força pra gente aprender a falar não quando a gente não quiser algo, pra gente aprender a impor limites quando eu tô sendo sugada, quando eu tô sendo, às vezes, indo além do meu limite dentro de qualquer relacionamento, tá? Porque quando eu falo sim pro outro, dizendo não pra mim, querendo dizer não, né? No fundo, é ruim pros dois. Por quê? Existe uma dinâmica energética que a gente não vê, mas que ela existe. Então, quando eu falo sim, mas eu quero dizer não, o outro sente aquele não. Ele até aceita o sim, porque claro que tá dentro daquilo que ele esperava, né? Do que os dois ali, né, estavam esperando. Você faz para agradá-lo e ele faz porque ele precisa daquilo. Então, mas ele sente. E nisso pode ir deteriorando aquele relacionamento, ele pode se sentir de uma forma ali que depois isso vai ter um desenrolar, isso vai ter uma consequência, digamos assim. Então, a gente precisa aprender a ser muito transparente com o que a gente sente e com o que a gente deseja. E colocar esse limite é aceitar, né, que o outro também tem esse limite e que ele te ame apesar disso e que ele dê para você aquilo que ele consegue dar e tá tudo bem. Então aceitar também essas dinâmicas, pode ser que aconteça alguma coisa nesse sentido, mas para trazer para você essa consciência do que precisa ser ajustado aí, tá? Em relação ao emocional, tanto a Lua em Virgem quanto a Lua em Libra, elas são mais práticas, mais racionais. Então a Lua em Virgem é mais prática, né, da Terra mesmo, o elemento Terra, e a Lua em Libra é mais racional. Então a gente pode também estar mais racional, mais pensando, conjecturando, principalmente em relação aos relacionamentos que a gente tem com as pessoas ao redor, mas é sim uma Lua que ativa mais o mental e o emocional. Provavelmente a gente vai estar pensando mais nesses dias. Na quinta, a Lua vai entrar em Escorpião às 9h30 da noite, então mais uma vez a gente tem o dia todo de Lua em Libra e só bem no finalzinho da noite a Lua vai acessar essa energia escorpiana e trazer tudo que tiver escondido lá dentro. Então pode ser que seja mais difícil de dormir ou que você sinta ali, né, toda uma questão emocional voltando, porque Escorpião é um signo de água, né, e é uma água mais profunda, é uma água que de certa forma acessa ali um certo lodo dentro da gente, né, uma lama ali, uma coisa que às vezes é um pouco difícil de lidar e que é até meio escorregadia, né. Então imagina você tá andando num lugar que tem uma lama, ou ela afunda, né, mas se ela for rasa, você fica ali meio escorregando, né? Então, pode acessar, trazer questões muito internas, muito profundas. E como essa Lua, ela acessa Marte, que é o regente tradicional dela, que está lá em Sagitário, de certa forma, tudo que acontecer vai estar mostrando pra gente aquilo que impede a gente de acessar os nossos ideais. Então, eu quero uma coisa, né, que esse Marte em Sagitário é o meu querer, é o meu apontar a flecha, que é Sagitário, mas existe um bloqueio, que é essa questão profunda dentro de mim, um trauma, uma dor, alguma questão. Então, nesses dias, né, o que surgir pode estar mostrando para você, olha, tá vendo isso aqui? É o que está impedindo você de acessar o que você deseja, né? E, por exemplo, né, você quer muito uma coisa, né, e aí coloque o seu desejo e acontece uma coisa aleatória com alguém ou algo que te faz sofrer, que te faz sentir uma dor. Você não vê relação nenhuma, mas aquela dor, ela só tá querendo te mostrar, no fundo, que é o que tá impedindo você de acessar o seu desejo. Você acha que não tem relação, mas tem tudo a ver. A gente é uma coisa só, né? Então eu, por exemplo, como terapeuta de Theta Healing, que é uma técnica de cura quântica, eu percebo muito com as pessoas que eu atendo, que ela chega, por exemplo, com uma questão de dinheiro, financeira, né, ou de trabalho, e a gente acessa, vai indo, vai investigando e acessa uma questão com os pais, uma questão da infância, uma questão emocional.
E é essa emoção que gerou uma crença, que gerou um bloqueio, que gerou uma dor, que fica se repetindo na vida dela, às vezes em outra área, né? Então a gente tem que entender que tá tudo interligado e ficar mais atento aí pode ajudar a gente a ter a chave para sair dessa situação, tá? E é importante a gente entender que só vai doer enquanto a gente resistir. Só vai doer enquanto eu não permitir que aquela dor ela saia, enquanto eu não permitir que a vida flua, enquanto eu não permitir que a cura venha. Então, se você soltar, se você desapegar daquilo que dói, com certeza as coisas vão começar a fluir e a cura ela vai vir, né? Internamente, porque você deixou e acessou uma coisa ali, ou as ferramentas que você precisa vão começar a aparecer. É muito importante a gente confiar nisso, para que tudo possa fazer sentido a partir daí. Principalmente porque se a gente insiste naquilo, naquela situação, ou em não soltar, só vai causar mais sofrimento, mais dor, e a gente vai ficar preso no mesmo lugar. Então a gente já sabe que se eu fizer de tal forma, o resultado vai ser esse. Esse resultado eu já sei que eu tenho, porque eu tô sempre agindo da mesma forma. Então a gente acaba ficando preso no mesmo lugar, porque as questões são as mesmas, né? As minhas atitudes, as minhas respostas são as mesmas. Então é preciso mudar alguma coisa, é preciso mudar algo nessa equação para que o resultado possa ser diferente. Então soltar é a melhor coisa, resistir só vai manter você preso cada vez mais na mesma dor. No domingo, a lua vai entrar em Sagitário já de madrugada e a gente já amanhece com ela e tem um domingo todo aí de lua em Sagitário, porém minguante, porque ela ficou minguante no dia anterior, no sábado. Então aqui a gente vai ter um dia... Primeiro que a lua em Sagitário, ela é bem expansiva, ela é bem positiva, né? É voltada para fora, então é um dia que você pode, né, fazer coisas externas, praticar um esporte, estar com as pessoas, é uma lua que traz essa energia. Só que minguante pode ser que a vontade, né, a energia ali, o fogo interno não esteja tão alto, mas se tiver, aproveite, porque para isso ela é bem interessante. É uma lua de fogo, então a paciência também fica um pouco mais curta, né? A gente pode estar um pouco mais explosivo ou até direto demais com as pessoas. E voltando na lua escorpião, né? Eu acho que ficou bem claro ali que ela é bem emocional, que ela é bem intensa. Então a gente pode sentir um certo desconforto, a gente se sente mais emotivo. Então ela é uma lua que acessa o emocional, a gente fica bem mais sensível. Já com a lua em Sagitário a gente fica, né, um pouco mais intenso emocionalmente, mas depende muito do que vier ali, né? Só que a gente exterioriza. Em Escorpião nem sempre, a gente pode guardar, né? A gente pode interiorizar. E com Sagitário a gente coloca para fora. E ela vai pedir pra gente, na verdade, um alinhamento com os nossos ideais. O que que eu quero de verdade? O que que eu desejo, né? O que que eu preciso fazer para isso? E ela acessa Júpiter que tá lá em Capricórnio. Então, aqui eu vejo muito as questões que a gente tem com crenças em relação às coisas materiais, porque aqui a gente tá falando de Capricórnio, né? Porque a gente tem muitas essas crenças em relação a esforço, em relação a ter que se sacrificar para conseguir as coisas, para valer a pena. E tudo isso são crenças. As coisas podem ser fáceis, as coisas podem ser fluidas, as coisas podem simplesmente acontecer, né? A gente quer muito que as coisas venham, mas parece que se elas chegam muito fácil, a gente desconfia, a gente não sente que merece, parece que a gente tem que se esforçar, fazer muito, muito, muito esforço, ter muito trabalho, aí aquilo vem e eu me sinto recompensado. Então é preciso mudar um pouco essa chave, né? Que é uma questão muito da nossa sociedade, para a gente poder viver mais leve, viver com mais facilidade, porque as coisas elas podem sim ser fáceis. Então eu vejo muito essa lua ativando essas questões, e se você tiver, eu recomendo que você traga isso para o consciente e faça uma limpeza. Eu já trouxe isso algumas semanas atrás, mas eu vou falar de novo. Você pode simplesmente detectar, tá? Eu me identifico com essa crença, eu acho que eu tenho isso, eu realmente acredito que eu preciso fazer muito esforço para valer a pena ou para merecer o que eu quero, o que eu consigo. Então você vai pensar, você vai interiorizar, meditar e você vai pedir para o universo limpar essa crença. E aqui é preciso a gente acionar toda a nossa confiança e toda a nossa fé.
fé. Sem fé, nada acontece. Então, pensa que precisa ter 100% de certeza ali que isso está acontecendo. E se você fizer realmente se empenhar nisso, isso pode ser muito rápido. Você não precisa meditar meia hora. Se você fechar o olho 5 minutos e imaginar isso do seu jeito, e aquilo limpando e aquilo indo embora, você vai sentir a diferença. Você vai perceber que algo mudou na sua visão de vida, enfim, você vai perceber e eu tenho certeza que pode te ajudar. Então vamos para a nossa cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com a carta Vidas Passadas, desse tarô do Osho aqui, que é bem legal, inclusive. E no tarô tradicional, essa carta, ela tá alinhada com a carta da Lua, que é o número 18, né, do tarô. E o que que ela fala, então? Tanto essa questão da Lua, quanto essa carta Vidas Passadas. Ela fala muito da nossa ancestralidade. Então aqui, você pode acreditar em vidas passadas, você pode acreditar em outras experiências que a sua alma teve e te trouxe ali um aprendizado, ou às vezes questões mal resolvidas. Isso pode fazer sentido para você, mas mesmo que não faça, coloca essa questão de que a gente tem sim toda uma bagagem antepassada atrás de nós. Existem emaranhamentos, existem situações, existem traumas, existem dores, e isso passa pelo campo epigenético. Isso não é só metafísica ou coisas que a gente não consegue explicar. A genética explica isso, né? Ela não passa só características físicas, mas dentro dessa célula, né, que contém o DNA ali, existe um campo que contém todas as informações de traumas, de dores, de questões, de situações, e de certa forma aquilo pode nos afetar. Essa carta me trouxe muito a questão, né, de eu ter batido muito na tecla essa semana de questões que podem aparecer, que podem surgir, que vão estar pedindo pra gente essa cura. E essa cura, ela pode estar relacionada a essas questões passadas, tanto nossas enquanto alma, quanto da ancestralidade que a gente carrega, né, da família que a gente nasceu. Então é uma semana para a gente estar atento para essas questões, para a gente perceber, intuir, se conectar com os nossos antepassados e perceber se existe ali alguma coisa que no fundo a gente veio como essa chave que ia abrir uma porta, que ia curar uma questão, que ia mudar toda uma geração ali, né, que vinha trazendo essas questões. Então sinta essa força dentro de você, se conecta com seus antepassados, se conecta com as dores deles, mas honre-as, sem precisar repetir isso, sem precisar repetir nenhum padrão. Eu acho que só a sua intenção, a sua conexão, realmente meditar ali, ficar alguns minutos, imaginar eles atrás de você, todos, né, te dando força, te trazendo tudo de bom também que existiu, né, não são só as coisas ruins. Então, se conectar com essa ancestralidade pode te ajudar e muito a você não se sentir tão sozinho, a você sentir a força que existe antes de você e que veio através de você e que tá com você, tá? Então, eu espero que realmente essa semana essa carta faça sentido, algo que eu falei aqui faça sentido para você. E se fez sentido, me conta aqui embaixo, me deixa um comentário para eu não me sentir sozinha aqui, né, falando sozinha. Eu quero muito saber a opinião de vocês, eu quero muito interagir com vocês, então eu espero seu comentário aqui embaixo. E se você gosta do meu conteúdo, se você se interessa por astrologia, se você quer entender como é que eu faço para acessar esses conhecimentos, para trazer todas essas informações aqui, eu estou montando um curso de astrologia bem profundo, bem intenso e bem diferente de tudo que você já viu. Então eu já aviso, né, que não vai ser um curso tradicional, não vai ser um curso qualquer, né, digamos assim, mas se você se conecta, né, com tudo isso, se você tem vontade de saber mais sobre a sua própria vida, né, descobrir ali os segredos que estão por trás do seu mapa, eu convido você a deixar seu e-mail aqui para mim, numa lista que eu tô criando, que vai receber em primeira mão essa oferta que eu vou fazer com desconto para quem tiver nessa lista. Então, se você se interessa, deixa aqui embaixo e em breve você vai saber mais a respeito. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui para mim, me segue no meu canal e compartilha com alguém que estiver precisando dessas informações. Eu desejo para você uma linda semana, uma semana maravilhosa, de muitas e muitas percepções sobre tudo o que acontece com você. Conte comigo cada vez mais. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!